Próxima análise, ó. Análise de uma esfera carregada. Tá, mas tem que ser condutora, tá? Coloca na frente assim, ó. Tem que ser uma esfera condutora. Também tem a análise da isolante, só que daí já vira uma paçoca. Vixe, aí o negócio é feio, hein? Mas enfim, ó. Se a esfera é porque agora tem tamanho, essa é a diferença, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um super, hiper, mega representação 3D. E o que muda ela ser condutora? Agora eu quero ver. Você sozinho tenta falar alto aí. Qual que é a diferença entre ser condutor e ser isolante? Que uma fica carregada, a outra não? Não, lógico que não. Qual que é a diferença? A condutora, a carga, fica onde? Na superfície, né? A condutora, a carga fica na superfície. Muito bem. Ok, primeira coisa que eu quero é o seguinte, ó. Vamos aplicar a lei de Gauss, o princípio dela, sem conta. O que era a lei de Gauss? Você lembra? Tenta você. A equação de Gauss é, eu vou pegar uma área, se tiver aqui carga aqui dentro, vai ter campo. Se não tiver carga, não vai ter campo. Ou vice-versa. Se eu pegar uma área e tiver linhas de campo, é porque tem alguma carga aqui perto, né? Tem alguma carga aqui dentro, na verdade. Nem perto, é dentro. Então, olha só, ó. Se eu pegar assim, essa área aqui, eu achei carga? Achei. Então, eu vou achar o quê? Eu vou achar linhas de campo, com certeza. Só que, e se eu pegar essa área que está aqui? Eu achei linhas de campo? Ou achei carga? Não, se eu não achei carga, não tem linha de campo. Se eu não tem linha de campo, não tem carga. Uma coisa compensa a outra. Né? Então, ó, a carga foi para a superfície. Por quê? Porque ela é condutora. Então, não tem carga aqui dentro mais, porque elas todas se repeliram, né? Como não tem carga, essa região aqui não tem o que, então? Não tem campo elétrico. Então, conclusão. Usando lei de Gauss, tá? Acho que é o jeito mais simples mesmo. Usando lei de Gauss. O campo elétrico interno, ó, o campo elétrico interno vale quanto? Vale zero. Por quê? Vou colocar na frente, ó, usando lei de Gauss. Muito bem, muito bem. Só que olha essa conclusão agora. Olha essa, vou vir aqui do ladinho. Ah, não, acho que merece, vai. Qual que é a frase que eu venho repetindo desde o começo da aula? U faz o quê? Campo. Campo faz o quê? Força. Força faz o quê? Trabalho. Faz deslocamento. Vou colocar Dzinho. O deslocamento de carguinhas é o quê? Ah, é corrente elétrica. Né? Então a sequência é DDP apareceu campo. Campo atuando em uma carga fez aparecer força. Força nela fez ela se movimentar. Ela se movimentando eu chamo de corrente elétrica. Ok. Então, qual que é o pensamento? Qual que é a sequência? Se tem DDP, tem campo. Se não tem DDP, não tem campo. E vice-versa, né? Se não tem campo, não tem DDP. Ou seja, vai lá comigo, aqui embaixo, ó. O que a gente acabou de demonstrar? Pela lei de Gauss, que o campo lá dentro é quanto? É zero. Mas se o campo é zero é porque a DDP lá dentro é quanto? É zero. Se você respondeu constante... calma. Se você... Eu fiquei bravo. Se você respondeu constante, não está errado. Mas é que assim, é zero, né? Zero é constante. Toma cuidado com essa pegadinha que ela já vem. Que o aluno fica tão fixado, ele decorou, né? Ah, o campo é zero, o potencial é constante. O campo é zero, o potencial é constante. Aí fala, o potencial enfim, o campo ele é constante lá dentro. Ele escreve dessa forma. Aí o aluno fala assim, não, mas é zero. Não é constante, é zero. Aí não marca. Meu Deus do céu. Né? Então, entende o que está acontecendo primeiro. Então, ó, por não ter campo, não tem DDP. A DDP é zero. A DDP é zero. Só que a DDP não é diferença de potencial? Responde para mim. Quando que é a diferença entre dois números dá zero? Os dois é zero? Pode ser, sem problema algum. Mas é só essa? Não, pode ser 1 menos 1. Pode ser 2 menos 2. Pode ser 10 elevado a 18 menos 10 elevado a 18. Qual que é a condição? Que eles sejam iguais. Mas se eles são iguais, eu falo o quê? Que ele é constante. Mas quem que é constante? O potencial. Você entendeu por que ele é constante? Porque não tem o quê? Não tem DDP. Mas por que não tem DDP? Porque não tem campo.
É que nem eu falei, as coisas são interligadas, é um conceito ligando o outro. Se você entendeu uma coisa, as outras vêm de graça. Ó, então vem. Então, pela DDP ser zero, porque o potencial interno é o quê? Ele é constante. Se tem carga, ó, vou colocar aqui. Se tem carga, ó, se Q é diferente de zero, então a carga da superfície, né? O potencial, ele é diferente de zero. Se a carga é zero, aí o potencial é zero, né? Isso aqui é bem óbvio, não precisava escrever, mas escrevi. Beleza? Então tá aí. Então dentro o campo é zero, consequentemente não tem DDP, consequentemente não tem movimentação de carga, consequentemente não tem corrente. Isso responde muita coisa mesmo. Mas qual que é a condição? Tem que ser esfera? Não, tem que ser condutor fechado, só. É isso, tem que ser condutor fechado. Então, assim, pessoal do Enem agora, vem aquela pergunta: tá chovendo muito, começou a cair raio e tal, aí está dentro do carro, o que você faz para você não morrer eletrocutado? Fica dentro do carro, né? Isso é óbvio, mas pra você não molhar também, né? Mas enfim, não é só por causa disso, é pra você não cair raio na sua cabeça. Mas aí ele coloca nas alternativas: não vai cair raio em você porque a roda do carro é isolante, ou inventa umas situações esquisitas lá. Por que que não você fica dentro do carro para você não tomar raio na cabeça? Porque o carro ele é condutor, sim, mas ele é fechado, né? A carga fica onde? Na superfície. Ficando na superfície, dentro dele tem DDP? Não. Tem campo? Não. Então tem como ter movimentação de carga? Não. Então você vai tomar choque? Não. Acabou. Esse é o pensamento, né? Então isso vai ter que perguntar na aula passada. Isso é a gaiola de Faraday. O que é a gaiola de Faraday? É um condutor fechado, independente se é esférico ou não. Condutor fechado, carregado. Dentro dele, em seu interior, não tem DDP, não tem campo, então não tem possibilidade de ter choque ali dentro. Beleza? Beleza. Aí agora a gente chega num breve problema. Assim, ó. Se eu for analisar um ponto aqui fora, então, se eu for analisar esse ponto aqui, então esse ponto externo, ó. Então, E externo. Corrigiu para um triângulo. Onde você achou um triângulo aqui? Como que eu calculo esse E externo? Ele é K carga dividido pela distância ao quadrado, que nem a gente aprendeu, né? Só que, como que a gente mede a distância, gente? Acho que nessa altura do campeonato, da quantidade de vezes que eu repeti, nem precisava fazer de novo, né? A distância é o quê? Até o centro, né? Isso aqui é a distância, beleza? Se ele te der a distância da superfície até ele te der raio, você vai ter que somar, né? Saiba de novo, distância sempre medida entre centros, tá? Distância sempre medida entre centros. Então, o campo externo é K dividido por D quadrado. Quando a gente está calculando fora da esfera, é como se a gente fizesse o seguinte, ó. Eu estou considerando que ela é pontiforme. Como assim pontiforme? Ela é um pontinho que tem toda a carga concentrada aqui nesse ponto, né? Então aí não interessa o tamanho dela para mim. Então é do centro dela até o ponto que eu estou analisando. Aí tá, aí aqui vem aquela pergunta, né? Que todo professor se embanana, que na verdade quem se embananou foi o pessoal que fez livro e tal. Aí um escreveu de um jeito, outro escreveu do outro, aí virou uma paçoca. Assim, né? Já tem vários artigos e tal. Tem autor de fato que considera que é meio, tem autor que não considera nada, que você não calcula ali naquele ponto. Então, assim, eu vou só comentar, mas aquele ponto não é um ponto que você calcula, porque ele não vai perguntar naquele ponto. Mas, ó, exatamente na superfície, só não pode fazer média, não tem nada a ver fazer média. Assim, né? Você tem ali uma região que você tem campo para fora e dentro aqui não tem campo, né? Então, assim, ali, o que geralmente o pessoal faz? Aí eu tô falando de ensino superior já, tá? Você pega uma região, você pega uma casquinha, que na verdade vai virar um cilindro. Não sei se você consegue concordar comigo, né? Um pedacinho pequenininho ali daquela esfera, aí ele vai ter aqui uma partezinha, aí vai ter a casquinha da esfera, uma partezinha dentro, né? Aí você aplica a lei de Gauss ali naquela parte. Aí você aplicando a lei de Gauss, você consegue demonstrar que é 1 sobre 2 de Kq pelo raio elevado ao quadrado naquele ponto, né? Que a distância seria o raio. Só que assim, ao mesmo passo, tem esse autor, ele escreve, né? Não é só um não, então tem vários. Só que tem livro que não calcula.
né? Então a gente fica aquele ponto que é aquele intervalo aberto, sabe? Aquele ponto que se cair vai dar problema. Vai ter gente que vai usar uma referência, vai ter gente que vai usar outra. Enfim, é o cara da prova, para evitar problema, ele prefere não colocar. Mas também tem cara de prova que quer problema, que acha que não deve ter problema na casa dele. Né? Que já caiu em prova, mas assim, faz um tempinho já que não aparece. Mas eu vou colocar, ó, aqui na superfície, exatamente na superfície. Para você calcular o campo, você faz assim, ó, 1 sobre 2 de kq dividido pela distância, que daí é o raio elevado ao quadrado, né? Mas eu vou colocar assim, ó, alguns autores consideram. O Gaspar considera, o Newton do Topos considera, mas tem livro que não coloca, não calcula, deixa como intervalo aberto, tá? Mas eu vou deixar aqui. Assim, eu estou usando a lei de Gauss, então é demonstrável assim, mas é preferível que um ponto desse não caia na prova. Beleza? Então tá aí, ó. A gente analisou dentro, a gente analisou fora, a gente chegou na conclusão ali que não tem campo, não tem DDP, portanto o potencial ele é constante. Feito isso, aqui vem aqueles gráficos, ó. Como eu coloquei positivo, eu vou colocar o gráfico da positiva, tá? Então você tem, ó, gráfico do campo em função da distância e você tem gráfico do potencial em função da distância. V em função do D. Aí a gente tem aqui um ponto bem importante que é o raio dela. Ó. Eu consigo mudar a transparência dela? Não. Aí eu quero demais também, né? Mas eu consigo mudar a cor. Deixa eu tentar fazer. Pera lá. Muito bom. Isso aqui mesmo que eu queria. Vou colocar ela assim, ó. Fica melhor. Aí. Então, ó, essa distância aqui, ela é raio, né? Ó. E essa distância aqui, ela é raio. Muito bem, como que você monta esses gráficos? Ó, o campo dentro dela, então do centro até o ponto, ou de uma extremidade até outra, não tem campo, né? Então o campo é zero, ele começa como sendo nulo. Ele começa como sendo nulo. Exatamente na superfície, aqui que tá. Tem livros que trazem assim, ó, deixa a bolinha aberta aqui em cima, deixa a bolinha aberta aqui embaixo. Né? E depois continua o gráfico. Aí tem livro que coloca pontinho fechado aqui no meio e coloca metade. Eu vou colocar o que eu coloquei ali, né? Usando as alturas que eu coloquei. Então, ó, exatamente ali na superfície, aí a gente tem o valor de meio de kq por r elevado ao quadrado. A partir desse ponto, funciona como se fosse uma carga pontiforme, né? Do jeito que a gente aprendeu na aula passada, ó. O campo ele é inversamente proporcional à distância. Pronto, então o que é o importante que você saiba aqui? O importante é, começa como sendo zero e depois a superfície cai. Aí esse ponto ali no meio é o problema nosso. Aí. E se for o potencial, aí agora não, porque agora ó, o potencial interno, o V interno, ele é constante. E ele é sempre o mesmo valor. O potencial interno ele é K, Q, dividido pelo raio, dividido pela distância. Então, olha só como ele começa, né? Como eu coloquei a carga positiva, ele começa sendo positivo. E ele vale K, Q por R. A partir desse ponto, ó, bolinha fechada, ele cai com o inverso da distância. Pronto. Tá aí os dois gráficozinhos. Aí assim, se a carga for negativa, o campo é igual, porque o campo você não coloca sinal, né? Você só calcula. Aí o potencial, aí ele vai ser negativo, né? Ó. Seria a parte oposta aqui embaixo, beleza? É igual, só que daí seria para baixo. Fechou?